Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Vamos lá, deixar o pessoal se acomodar para a gente começar. A gente se viu lá no início, não foi? Isso, amigo, vem aí. Eu me acho tão chique com isso aqui, ó. Chiquérrima. Isso. Mas da grande maioria de vocês, eu me lembro que nós nos vimos lá no início, não foi? Vocês lembram qual foi a aula? Ó. Quem não souber responder, não vai passar para o ciclo 2. É, né? É porque eu já tive aqui com o pessoal de terça. Foi na aula sobre Deus. Lembram? Quem estava aqui vai lembrar. Foi bem no início, né? É legal isso. E chegar aqui na 19ª aula é bem legal também. Com uma aula que tem tudo a ver com Deus. Será? Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos lá. Antes de começar a falar dos nossos objetivos, eu gostaria de perguntar a vocês: o que para vocês é energia sexual? Não tem certo nem errado. É o que é para vocês. Só para a gente começar entendendo os nossos caminhos durante a aula. Quem gostaria de começar? O que é energia sexual? Diga, meu amigo. Eu acho que o microfone está ali para você. Boa noite, pessoal. Energia sexual, uma energia envolvente para o espírito de cada um ser que vive nela. Uns vivem em função, outros para procriar, outros simplesmente para amar, ou então para tirar as energias. Eu acho que os jovens atualmente estão mais para tirar a energia, relaxar, se envolver. Eu acho que quando a química nessa energia é um sucesso. Menino Oswaldo quase foi poético. Aqui tem outra amiga aqui. Vamos ver se sai outro poema aqui. Poema. Eu acho que pode ter a ver também com a energia em relação ao sexo feminino, ao sexo masculino. Eu acho também. Tem relação, né? Quem mais ali? Você também, né, amor? Vamos lá. A energia sexual é a energia da criação, é a energia da criatividade, é a energia que está, inclusive, no nosso chakra sacral, que é a energia motivacional da vida, assim, a libido, olhando não só com uma perspectiva sexual, mas aquela que nos coloca na posição de querer viver e de se entusiasmar com as coisas. Acho que é nesse sentido. Muito bom. Eu vi uma mãozinha balançando ali atrás. Quem foi, gente? Foi, não? Vá. É praticamente a mesma coisa. A energia vital, a energia criadora, né? É a nossa energia pulsante, que traz vida. Eu acho que é mais ou menos por aí. Muito bom. Muito bom. Ali, nossa amiga. Boa noite. Boa noite. A energia sexual, ela faz parte da energia psíquica. Isso, nossa. Muito bem, amiga. E é uma energia, assim, fundamental. Sim. Para o ser humano, porque ela faz parte para a evolução. Sim. Ela é importante, não é só o sexo, é a energia sexual como um todo. Sim. Como as nossas companheiras falavam, né? Isso. É a energia que proporciona o prazer, a alegria, a criação. Muito bom. E nós, de uma certa forma, até li no livro, achei interessante, né? Co-criação. Olha que interessante, porque não é? É como se estivéssemos também cooperando pela criação, né? Do universo, Estamos, do né? corpo, né? Não é do como corpo, se que estivéssemos. não é o espírito, mas é o corpo. É isso aí. É. Legal. Tem alguém levantando a mão aqui, enquanto isso nossa amiga fala aqui.
Eu acho um presente maravilhoso que Deus proporcionou a nós, porque é maravilhoso, Uhum. e com um propósito maior de todos, de promover uma reencarnação, né? Também, né? Chegar nela Isso. através de um momento extraordinário de duas pessoas. Acho um presente maravilhoso. Muito bom. Você, minha amiga, diga. Eu vejo assim, eu vejo a energia sexual como uma troca de energia, uma absorção, né, Sim. da energia de uma pessoa com uma outra, com um espírito, com outro. Como é que eu ia falar? Através dos órgãos reprodutores, né, dos órgãos Tá. sexuais. E eu vejo muito como troca. Eu não vejo somente essa coisa poética, né? Amor, Tá. né? Vamos viver felizes para sempre, né? Porque existe também uma troca de energia sexual de formas negativas, vamos dizer assim. Né? Sim, Não é só o bonitinho. Vamos falar melhor sobre Não é isso. só o bonitinho prazeroso. Tá. Mas quando existe um ato sexual que não é legal, Uhum. ali também existe uma troca de energia que está sendo emanada pelas duas partes e Sim. absorvida por ambos. Sim. E que fica durante um tempo aí, Ok. né? Mexendo aqui com os... É isso. Ok. Vamos lá. A gente vai falar sobre isso também. Interessante. Quem mais? Mais alguém? Gostei, viu, gente? Eu só achei os meninos tímidos, hein? Oswaldo veio aqui, iniciou, o restante foram as garotas, falando sobre energia sexual. Mas vamos lá, vamos lá. O certo, meus amigos, é que todo título que envolve o nome sexo, sexual, ele nos transporta, invariavelmente, a um lugar de tabu sobre essas questões. E nós ainda, mesmo no século XXI, mesmo com todas as propostas de se falar sobre isso, de se trazer naturalidade a essas questões, nós ainda atribuímos, volto a dizer, a tudo que se fala como sexual ou sexo, um tabu. De se falar sobre questões proibidas, sobre algo apenas que se restringe ao ato sexual, não é? Ou a sexualidade, que já é outra questão. Hoje, o nosso objetivo aqui é falar sobre a energia sexual. E a energia sexual, ela não tem polaridade de bom, de mal, de bem, de ruim, do certo, de errado, certo? É a energia sexual, com o seu potencial. E como muitas de vocês trouxeram aqui, de uma forma muito legal, é energia impulsionadora, é energia de construção, é uma energia poderosíssima, porque é uma energia que, dada a sua característica, até pela posição, como nossa amiga trouxe ali, do chakra, que promove, então, a produção e a liberação dessa energia, é um chakra que tem grande atuação na matéria. Então, não é à toa que, a partir da energia sexual, também, olha só, também, não somente, nós estabelecemos relações sexuais para a reprodução e para o prazer. E como co-criadores, possibilitamos a vida física. Então, isso é muito interessante, isso é muito importante, porque isso nos coloca numa função também de criadores de todas as questões que nós estamos vendo aqui das nossas relações. Nós somos portais de vinda do espírito, de outros espíritos, para esta realidade material. Então, esta é uma energia de suma importância. Nossa amiga ali trouxe, de uma forma muito apropriada também, a questão da energia psíquica. E isso já caminha por conta dos estudos e da visão da psicologia a partir do entendimento desta energia. E Freud, no início dos estudos, ele traz
uma visão em que ele fala de alguns termos, e eu não vou me aprofundar nisso, mas eu só vou trazer a título de curiosidade, e quem quiser se aprofundar, tem aí o resto da ULI, e também pode buscar, né? Mas a título de curiosidade, você também vai entender que, quando Freud traz, a partir dos seus estudos, ele tem um foco muito específico nessas questões de libido e pulsão de vida. Então, ele entende que a questão sexual para o ser humano é uma questão básica, mesmo do seu funcionamento, tanto para o prazer quanto para as desordens. Viu, amiga? A gente vai falar sobre isso. Que não é da própria energia, não é a energia que é maléfica ou desordenada, mas a forma como nós a utilizamos pode nos levar, sim, a estados de adoecimento, de desarmonia, de desequilíbrio. Ok? Como toda a energia. Se você direciona qualquer energia para um uso que seja um uso desarmônico, você vai obter resultados indesejados. Mas nossa amiga falou de energia psíquica. E quem trouxe este termo foi Jung, que primeiro se iniciou como um discípulo de Freud, mas em determinado momento se separou, porque entrou em outras questões, trouxe a questão do inconsciente coletivo, trouxe as questões de arquétipo, e junto com isso, olha que curiosidade interessante. Quando Jung começou a estudar essas questões da libido, da pulsão de vida, de energia, ele ficou curioso, porque ele disse, poxa, nós trazemos dentro do nosso campo de estudos energia. A física também traz energia. Será que existe algum ponto dos nossos estudos, mesmo em áreas separadas, que eu possa fazer algum tipo de interseção? Será que tem algum conceito que eu possa utilizar? E o que foi que ele fez? Muito curioso, ele convidou um físico para conversar. E aí, conversando com esse físico, o físico foi explicando para ele, né, o que seria energia para a física, que a energia ela podia ser transformada de mecânica para elétrica. Não é? A energia tem essa coisa de ir sendo transformada. Eu posso transformar, a partir de um dínamo, a partir de algum equipamento, a energia de um tipo de energia para outro tipo de energia. Esse ponto, especificamente, da conversa, chamou a atenção de Jung. Foi quando ele começou a entender que a energia, esta energia sexual, ela não precisaria estar e não era manifestada por nós apenas dentro do âmbito da atividade sexual. Que ela também era amplamente utilizada por nós como uma energia mobilizadora da vida, uma energia de movimento na vida, de construção na vida, mas também de uma construção interna, de ampliação. E que, sim, é muito importante e positiva no nosso processo. E sai do campo físico, sai do campo especificamente das questões sexuais e vem para o campo mental. E aí tem o termo, então nasce o termo de energia psíquica, com esse potencial de crescimento, de elaboração, de possibilidade de criatividade. Nossa amiga falou ali das artes, não é? Da gente trazer isso para as artes. Então, a energia sexual de início já deu para a gente entender um pouquinho que a gente pode sair daquele tabu, desse entendimento, e que nós podemos, então, amplamente associar isto ao impulso do espírito para a vida, e o quanto isso é importante, o quanto traz bem-estar, e a gente tem pistas disso. Quando você está com tudo bem nessa área, e aí eu não estou falando só da questão de atividade sexual em si, mas quando está tudo bem com essa área de criação, quando você está se sentindo vivo na vida, produzindo, realizando, a pessoa não emana isso naturalmente? É magnético até, não é? Você percebe, aquela pessoa pulsa, ela pulsa ali um processo de criação, pulsa um processo em que ela está em movimento com a própria vida. Ela flui
com a vida, porque ela se entende dentro deste movimento. Do contrário, a gente também percebe a mesma coisa. Se há algum impedimento, se há alguma impregnação, se há algum desequilíbrio e desordem, você também vai perceber esses efeitos na própria pessoa. A gente percebe a apatia, a gente percebe os estados viciosos, não é? De compulsividade. A gente percebe essa pessoa completamente distraída dos outros movimentos da vida, encolhida, envergonhada, não é? Fora tantas outras desarmonias e questões de afeto em si, em que você não consegue se relacionar com o outro de forma afetiva, promovendo também dignidade, aquele outro parceiro que está ali com você. Então, a gente precisa entender que isso é muito importante. O que nós vamos conversar aqui hoje é muito importante. E tirar estas camadas de mal-entendidos, estas camadas que a gente foi colocando. Porque, olha, quando a gente é convidado para falar sobre sexualidade, sexo, energia sexual, ou as pessoas não querem falar, né? Isso está num lugar de pecado, isso está no lugar de não se deve falar sobre isso, até hoje, viu, gente? Isso não é dos antigos, não, é nosso, até hoje. Ou a gente brinca muito com isso e vulgariza, né? Aí joga na galhofa e brinca com isso. A gente nunca realmente faz esse processo de pensar sobre isso seriamente. E isso tem um preço. Isso tem um preço. E isso afeta nossas vidas. De uma forma tão intensa que, se a gente for deixando isso soterrado, sem falar sobre isso, sem entender a importância do movimento dessa energia na nossa vida, isso vai afetar todas as dimensões. Não afeta só a afetividade, não afeta só um casamento, não afeta só relacionamento. Afeta todas as dimensões da sua vida, porque na profissão, no campo profissional, você também não precisa usar criatividade. Você também não precisa ser uma pessoa que se impulsiona e impulsiona os outros. Não é verdade? As artes não são importantes para nos colocar em sintonia com algo maior que nós mesmos? E a energia sexual está por trás exatamente de toda a manifestação artística, de todo o processo criativo. Então, vejam que em todas as áreas, inclusive no espiritual, no religioso, vou passar, você está o tempo todo se utilizando e se impulsionando através dessa energia. Diga, minha amiga. Professora, é por isso, por ter essa força criadora, impulsionadora, que se diz que essa energia é também espiritual? É por isso? Diz que vem do espírito? Uma coisa se assim? Confunde com a própria alma. Eu vou falar assim, porque a gente, durante a ULI, vocês vão perceber o seguinte. A gente está falando aqui hoje da energia sexual, né? Durante a ULI, quando vocês forem saltando aí de ciclos, vocês vão perceber que esse nome, esse impulso, que a gente chama de impulso criador, poder do espírito, poder que mobiliza o espírito, ele vai ser chamado de outros nomes, mas sim, é você, como potencial divino, realizando o divino na própria existência. Então, é esta força. Exatamente, exatamente. Então, imagine o prejuízo que é a gente não entender o potencial dessa força, não colocar ela a serviço desse personagem a partir do espírito que você é, simplesmente porque você colocou numa caixinha do proibido, do pecado. Não vamos falar sobre isso, não é? Veja que é muito prejudicial. Olha, na antiguidade, as religiões já perceberam isso. Que, primeiro, essa é uma força muito potente, que impulsiona o ser humano, que impulsiona o espírito, no seu processo de criar, de questionar as coisas, de se mover no fluxo da vida. E aí criou-se uma forma muito eficiente, e quem estuda aqui um pouco de psicologia vai linkar logo. Criou-se uma forma muito eficiente de começar a soterrar,
de começar a colocar o espírito numa caixinha para que, olha, essa força é muito poderosa, a gente precisa fazer alguma coisa para que esse povo pare de usar essa energia e fique mais dócil para ser domado. É forte o que eu disse aqui agora, mas é isso, tá? E aí você criou 2 estruturas, e eu vou explicar por que isso acontece, quando as pessoas sonham, invariavelmente, com uma relação sexual. E aí eu não estou falando, tá, gente, se o parceiro eu não vou trazer aqui nenhuma impregnação nesse sentido de homoafetivo, heteroafetivo. Eu estou falando da própria energia em si e de como você manifesta isso e se sente manifestando essa energia, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Quando você sonha com uma contraparte num ato sexual, o que se fala dentro da psicologia é que você está se relacionando com uma contraparte de você mesmo. Ah, Silvana, mas eu tenho uma contraparte. Tem. Porque você, espírito, você não tem sexo. Você, espírito, vivencia tanto a energia do masculino quanto a energia do feminino, tá, gente? Energia do masculino, energia do feminino. Você vivencia os dois. Não só estando num corpo físico e com a biologia representando, e que isso hoje a gente sabe e conversa sobre isso, que nem isso é imperativo, às vezes a biologia traz, mas a nível de identificação não precisa estar ali totalmente relacionado, mas é como você se identifica e se manifesta, tá? Mas você tem uma contraparte. Esta contraparte é das suas outras vivências na contraparte. Vou dar um exemplo bem claro, me utilizando. Eu, Silvana, estou aqui num corpo biológico para o feminino, certo? Do sexo feminino, e tenho uma energia que me mobiliza dentro do feminino. Mas tenho também em mim uma contraparte, no inconsciente, da energia do masculino. Não só das minhas experiências como masculino em outras encarnações, mas também da minha convivência com o pai, com o irmão, com o amigo. Não é? A gente vai se relacionando com as pessoas. E essas experiências vão gerando em nós modelos. E esses modelos vão sendo ali alimentados, que é o que a gente chama dos arquétipos, que estão no inconsciente, né? Então, a gente está aqui expandindo até um pouco mais do espiritual, porque, para entender o espírito, eu preciso também entender o funcionamento dessa mente. Então, o que eram os íncubos e súcubos? Já ouviram falar disso? Pronto. Olha o que foi que as religiões fizeram. Disseram assim, olha, se você sonhar com uma relação à noite, você está sendo possuído, atacado. Se você é o masculino e está sendo atacado por uma mulher na relação sexual, você está sendo atacado pelos súcubos. Se você for um homem e está sendo atacado... Perdão, eu falei mulher, não foi? Pronto, falei homem de novo. Se você for mulher e estiver tendo um sonho com uma relação sexual, você está sendo atacado pelo íncubus, que nada mais é do latim íncubus, aquele que deita por cima, e súcubus, aquele que deita por baixo. É esse o significado da origem em latim. É interessante isso, né? Então, o que foi que se disse a essas pessoas? Que isso era coisa do demônio. Então, não tenha esses sonhos. E olha que coisa interessante. Sonhar com esta contraparte, porque o nosso inconsciente é simbólico, e sonhar com esta relação sexual, na verdade, é um impulso nosso de nos relacionar com esta contraparte, de equilibrar esta contraparte na nossa relação. Então, esses sonhos não são pecado, não, viu, gente? Não é íncubos e súcubos, não. É você, mente, tentando, se alinhar, conversar com essa contraparte. Então, se o negócio está bom lá no sonho, significa que algum diálogo você está tendo legal. Se a coisa não for muito boa, se ainda o que aparece é um demônio, né? Se ainda o que aparece é algo estranho, é porque esse diálogo não está muito legal.
Aí imagine a perda, né? O prejuízo de você, ao invés de promover esse equilíbrio das suas contrapartes, desta energia do masculino e feminino, a gente foi entendendo que isso era pecado, que a gente não devia dar vazão a isso, e fomos, então, soterrando esta possibilidade de trazer algo saudável para essa interação e para esta relação. E não é à toa que nós, como humanidade, ainda estamos vendo, em pleno século XXI, tantas questões e tantas diferenças com relação, né, ao masculino e o feminino. A gente ainda está sofrendo muito com isso. Isso está aí, nas páginas dos jornais, na TV, isso está exposto. Não é? Então, é só para a gente entender um pouco melhor isso. Deixa eu passar para os objetivos, que eu tenho um costume. Eu falo a aula toda, depois é que a gente vai pensar nos slides. Eu já sou conhecida, dizem que tem até discípulos meus aqui. Então, quais são os nossos objetivos, gente? Para a gente entender melhor. O geral é a percepção do sexo como energia criadora, que se manifesta em níveis diferentes. Os específicos são mostrar o conceito de sexo como energia criadora, cuja utilização se enraiza no espírito. Ó, amiga, está vendo? Demonstrar pela sua significação a necessidade de uma educação sexual adequada para o crescimento do espírito. Então, sim, precisamos falar sobre isso, precisamos conversar sobre isso. Não deve ser um tabu. É movimento natural do ser humano, é energia poderosa, necessária, estruturante e impulsionadora da vida. Então, deve, sim, ser utilizada. Mostrar a necessidade de um planejamento familiar na construção da família, a fim de se evitar os prejuízos do aborto, outros males também, tá, gente? Ou da proliferação irresponsável de filhos, porque o ato sexual ele tem consequências, então a gente precisa também estabelecer equilíbrio nisso para que todas as consequências do mau uso ou do bom uso estejam dentro ali de uma reflexão para nos equilibrar, para nos melhorar como indivíduos e como sociedade. E mostrar que a energia sexual pode ser utilizada em diversos níveis, de acordo com a evolução do espírito e promovendo, aí sou eu que estou acrescentando, a evolução do espírito. Certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Várias dúvidas, né? Várias dúvidas, mas a gente vai conversando devagarzinho, pelo menos retirar muito dos tabus, muitas das prevenções, a gente vai conseguir sensibilizar um pouco. O que é energia sexual? E veja que eu perguntei a vocês primeiro, né? E eu amei as respostas. Teve poema, teve de tudo um pouco aqui, mas eu gostei porque vocês já estão alinhados, assim, de uma certa forma, com a percepção disso. E isso é bem legal. Eu tenho menos dificuldade, né, da gente ir conversando, dialogando sobre isso. A energia sexual é uma das modalidades de uso da energia psíquica, a qual move o homem para a vida. A gente falou tudo isso aqui, não foi? Tanto vocês como eu. Ela não se restringe à prática do sexo, nem se situa numa parte específica do corpo. Então, não está ligado a gênero, a órgão sexual. Esses são apenas os canais de um corpo físico que exprimem essa energia sexual quando ela é voltada apenas para a atividade sexual. Tá? Então, não está situada no corpo. É a energia da vida como um todo. É a energia da vida como um todo. Entende como é comprometedor colocar isso numa caixinha e dizer isso não faz parte da minha vida? Entende como isso pode ser muito complicado? E não é à toa que a gente vê todo tipo de distúrbio acontecendo, não é? Pode se manifestar em vários níveis de uso, de acordo com a evolução do espírito. E aí eu queria conversar um pouco sobre isso. Porque esse entendimento, ele é um entendimento
que, é claro, a partir de tantos séculos, tantas experiências encarnatórias, entendendo que energia sexual não deve ser utilizada, que sexo é pecado, ou que sexo é muito bom e eu tenho que fazer muito, né? A gente está sempre impregnado dessas questões mentalmente. Aí a gente virou uma perpétua. Lembra da novela? A gente vai para um polo ou para outro. Né? Ou vai para a Tieta. A gente fica aí, em um polo ou em outro. Tem Sinira também. Lembra que Sinira se tremia toda. Então, eu estou falando dessas caricaturas, gente, desses exemplos que a gente vai trazendo aqui, porque eles são caricaturais, é claro, mas eles mostram para a gente, de forma muito interessante, e com humor, é claro, mas, às vezes, as consequências dessa impregnação e de um entendimento incorreto, né? Um entendimento cheio de preconceitos, né? Cheio de crenças limitantes, impregnado de algumas questões que vieram aí de séculos e séculos sendo trazidas para a gente. E eu acho que o primeiro ponto para a gente começar a andar melhor sobre essa aula é, nesse momento aqui agora, parar e pensar, e não precisa me dizer, isso é de fórum íntimo. Como é que eu me relaciono com este conceito sobre energia sexual? Como é que eu tenho utilizado? Eu utilizo essa energia para outras questões da minha vida? Uso minha criatividade? Como é que eu estou, inclusive, dentro da minha relação afetiva? Que pode ou não envolver a questão sexual, mas envolve esta relação com a contraparte, com o outro. E isso é uma reflexão que a gente deve fazer sempre. Porque os efeitos disso estão na nossa vida. Estão aparecendo para a gente. Por mais que a gente tente soterrar, esconder, fingir que não está aí, ou se comparar com o outro. E a gente faz isso o tempo todo. Fazemos isso o tempo todo. Nós ainda estabelecemos a instituição do casamento. Nós ainda temos, até hoje, no mundo de hoje, os casamentos que saem daquele casamento convencional, que é o nosso. Nós temos no mundo todo possibilidades de arranjos dentro das relações afetivas, os mais diversos. Não temos? Poligamia, não temos? E hoje estamos em tempos muito especiais, porque nós estamos vendo não só uma liberdade muito maior do espírito manifestar as suas questões com relação à própria sexualidade em si, a manifestação disso, mas também estamos vendo em outros pontos questões também ligadas à energia sexual, mas que estão voltadas às artes, mas que estão voltadas aos processos de criação, que estão voltadas aos processos da própria ciência com relação à reprodução humana. Isso também está dentro do nosso contexto. Porque nós estamos aí desenvolvendo o tempo todo os anticonceptivos. Isso também foi nos promovendo liberdades, não é? A atividade sexual deixou algo apenas de procriação. Nós fomos adquirindo a liberdade de, ok, eu quero fazer sexo, mas não quero procriar. Eu vou apenas manter isso dentro de um espectro de obtenção de prazer. Mas é claro que se eu faço cada um desses movimentos sem me alimentar de uma reflexão maior, sem o entendimento de que eu sou um espírito em continuidade e que esse personagem deve atender o espírito que eu sou de forma proveitosa para a minha encarnação, eu preciso, antes de qualquer coisa, estabelecer para mim um ambiente positivo para que eu faça isso com dignidade, com equilíbrio, mas que também, ao fazer comigo mesmo, eu preciso promover ao outro, aquele que esteja comigo, em qualquer relação também, promovendo dignidade. E quando eu digo isso, aí eu vou levar outra imagem interessante. A gente sempre, quando fala do Homem das Cavernas, surge aquela historinha do cara com o tacape, bate lá na cabeça da criatura, não é uma imagem bem recorrente em desenho? Bate na cabeça da criatura, pega pelos cabelos, não é isso? Ó, e vai arrastando.
Isso também é uma forma caricatural que a gente pode utilizar para falar do próprio processo evolutivo do ser humano, do entendimento do potencial dessa energia sexual. Porque se a gente for pensar bem, em todos os aspectos, mesmo nas curvas, mesmo no ciclo de voltar a determinado conceito ou determinada cultura, mas nós estamos caminhando no sentido de transformar a utilização da energia sexual muito menos para uma satisfação apenas fisiológica, instintiva, para muito mais uma utilização dentro do contexto de criatividade, dentro do contexto da afetividade, em que eu esteja mentalmente conectado com o outro. E olha, isso foi se construindo por caminhos tão interessantes, que parecem não ter relação nenhuma com a energia sexual, mas que estão intimamente relacionados, porque nós estamos falando de relação com a gente mesmo, de aquisição de consciência, ou seja, estou consciente de mim, vivo neste mundo, o que é que eu estou construindo? E aí eu penso naquele que, vendo o fogo, disse assim, rapaz, que negócio estranho é esse? Todo mundo tem medo, mas eu quero saber o que é isso, eu quero saber melhor o que é esse fogo. Naquele momento, aquele indivíduo, ele estava usando a energia sexual. E ele foi essencial para um salto imenso para a humanidade. Sabe por quê? Porque nós, como seres humanos, quando descobrimos que o fogo poderia ser utilizado para a minha defesa, para aquecer alimentos, para iluminar as noites escuras no primitivo, possibilitou que eu me sentasse ao redor de um círculo com várias pessoas. E olha que interessante, parece muito sutil. Mas quando eu parei de apenas caçar para sobreviver, e que eu consegui me sentar em grupo e olhar nos olhos de outra pessoa, e começar, mesmo sem, talvez, uma linguagem muito elaborada, mas quando eu comecei a entender aquela pessoa e me espelhar naquela pessoa, eu comecei, então, a estabelecer laços importantíssimos e muito mais complexos de consciência, de quem sou eu, de quem é o outro. E não é à toa que, já nesses tempos, os funerais já tinham uma visão de vida que continuava, né? Os funerais em formato, ali, em posição fetal, com objetos. Então, veja que nós, como humanidade, estamos percorrendo uma história em que estamos cada vez mais, de uma certa forma, e aí não é perpétua, tá? Sublimando esta relação com estas energias poderosas, com a própria energia sexual, e entendendo que toda essa energia, o próprio ato sexual, pode ser usado de forma positiva, mobilizadora, impulsionadora para todos nós. A história também nos diz que toda e qualquer tentativa do homem de soterrar, embarrear, não vivenciar a sexualidade de forma proveitosa, nos levou aos mais diversos distúrbios, desvios, não é? A gente pode falar de vários aqui. E isso foi se tornando mais complexo, porque como somos seres contínuos, toda e qualquer inconsistência, trauma, desequilíbrio, vai sendo elevado a patamares cada vez maiores, quando de uma vida para outra, a gente vai transformando isso, tornando isso em aspectos que só vão trazendo prejuízo para o nosso funcionamento. Não só corporal, mas emocional e psíquico. A própria questão, né, dos padres, do celibato. Se você for pensar bem nisso, de você impor um celibato a um ser humano que tem funcionamento hormonal, que tem desejos, que tem ali toda uma questão de energia sexual funcionando. Ah, Silvana, mas algumas pessoas lidam bem com isso? Sim. Algumas pessoas lidam bem com isso e fazem essa escolha naturalmente. Mas a maioria de nós não lida bem com isso e torna-se um grande sacrifício. E esta energia, então, ali,
embarreirada, soterrada, ela vai encontrar uma forma de sair. Ela vai encontrar. Ela é energia de vida. Ela vai encontrar uma forma de sair. E se ela estiver carregada de julgamentos, isso é pecado, né? Você não tem que fazer isso, isso é coisa do diabo, isso é coisa do demônio. Ela vai sair do mesmo jeito, só que ela vai sair de forma completamente desordenada, distorcida. E como tudo que nós recalcamos, com muito mais força do que se ela naturalmente tivesse se manifestado. Não é isso que a gente vê, gente? Não é isso que a gente vê? Vamos lá, amigo. É interessante o que você falou agora aí. Tem um livro chamado A Roda da Vida, de Elizabeth Kubler-Ross. Sim. É uma psiquiatra sueca, que ela fala uma coisa interessante. Para que servem os pecados se não encher meu consultório de pacientes? Pois é. Exatamente isso. É isso aí. É isso aí. Então, assim, é muito importante, gente, a gente começar a entender. Quando a gente fala que vamos estudar um pouco de filosofia, vamos estudar um pouco de história da humanidade, vamos nos aprofundar um pouco nessa história que a gente vem percorrendo, porque nós estamos dentro dessa história, né? A gente está aí dentro. Nós estamos percorrendo isso. Procurar entender quem é você, se localizar dentro desse movimento, isso é muito importante. Porque, sabe o conto de João e Maria? Não tem uma parte do conto em que se diz assim, vá jogando as migalhas de pão, para você saber como voltar. Não é isso? Pois é. Quando a gente faz esse processo de buscar entender a nossa trajetória, essas questões que são tão importantes para a gente, e que a gente deixa para lá, porque a gente está no cotidiano, estamos vivendo as coisas da vida, né? A gente está o tempo todo distraído com um monte de coisa. Mas, em algum momento, isso, internamente, vai mover você. E não é à toa que, hoje, nós temos a maior pandemia da humanidade hoje, não é outra senão dos transtornos psíquicos. Não é? Então, significa que o nosso modelo de estar na vida, de existir na vida, ele não está caminhando muito bem. Isso é, no mínimo, uma pista. Diga, amigo. Silvana, sua energia hoje está envolvente, Menina. inspiradora. Aí me veio aqui a Olha mente. aí. Amigo, alguém precisa transcrever as suas falas inspiradoras e transformar isso num livro. É verdade. É legal, né, amigo? É legal isso. Você falou um assunto muito importante. Sim. Sobre os religiosos Sim. que se adequam ao celibato. Isso. Você vê nos próprios jornais, olha aí, envolvido os religiosos com, Exato. né, com escândalos. Exato. Ainda mais na Igreja Católica, sim, aqueles grandes escândalos, sim, que houve, que muitos papas não conseguiram. Então, me volta aqui no tempo lá de 1822, no tempo do nosso 2 de julho. Sim. Naquele tempo dos grandes séculos que a gente estava entrando, no iluminismo, sim, né? Sim, sim. Então, as senhoras que eram casadas, só com o objetivo de procriar, o que acontecia? Ela casava com os homens bem mais velhos. Só que aí, ela não deixava o lado vulcânico dela. O que acontecia? Começava aí a traição. Sim. Então, a igreja começava também a ir para o outro lado, vendo essa inspiração, dessa energia que é tão poderosa, sexual. Aí, olha aí a história do pecado. Não é mais fácil, como estão até fazendo hoje, mais fácil dar aquele entendimento, porque eu estou notando que as meninas hoje, sim, mais novas, com, sim, 17 anos, sim, elas estão mais calientes, no sentido mais envolvente, sim, mais natural do que os meninos.
Não Porque sei se a gente pode generalizar isso. Eu estou sendo assim uma observação minha como Ah, ok. professor, Tá. né? Elas estão mais, por exemplo, o meu tempo, ainda nos anos 70, 80, nós ainda éramos reprimidos Sim. com essa questão sexual. Anos né? 80 é tão contraditório. É tão contraditório. Eu falo porque eu vivi os anos 80. Exato. E anos 80, se você pegar certos programas de TV, certos É. conteúdos dos anos 80 e assistir Exato. hoje, você vai dizer que loucura é essa que passava na televisão. É, Existia uma A própria liberdade para muitas questões. exato. A própria Tieta que você citou, Isso. nos anos 80, que você tinha aquela coisa, esse Pantanal que saiu, Sim. um fiasco na Globo atual. Antes, na manchete, aquele perigoso, aquela energia sexual, Sim. sendo que hoje está mais proibido. É. Mas o pessoal do ensino médio hoje, com Sim. 15, 16 anos, principalmente as meninas, estão mais abertas, estão mais com essa energia envolvente, mais, entre aspas, tranquila, né? Naquela Vamos lá. liberdade que Isso tem teve. uma explicação. Historicamente tem também, né? E mais uma vez lembrando, nós como espíritos que somos, nós vivenciamos várias experiências dentro do masculino e dentro do feminino, certo? E estas ondas de experiências dentro do masculino, dentro do feminino, a gente vai se entendendo nesta relação com a própria energia sexual e trazendo até no contexto da época, da cultura, do que se vive. Porque a gente sabe que tem culturas que estão meio que estagnadas há muito tempo nessas questões, mas o espírito, como é soberano, sempre aparece um que diz, opa, não é bem isso que eu quero para mim. O espírito é soberano. O espírito é soberano, e o espírito é que move as culturas para outras visões. Nós estamos o tempo todo fazendo isso. Porque, às vezes, a gente se vê muito como um produto do meio. Nós não somos um produto do meio. Nós sofremos influência do meio, mas o espírito é soberano. É ele o mobilizador. A partir de si mesmo, das realidades que nós formulamos no mundo. A gente precisa começar a mudar um pouco essa chave. E vocês vão passando de ciclo em ciclo e vão começar a entender que nós somos realmente esses os criadores das nossas realidades. E a gente vai saindo daquele lugar de que, eu queria que isso fosse assim, é a sociedade que me deixa assim, é a cultura que me mantém nesse lugar, e, na verdade, é você que está se permitindo estar estagnado nesse lugar. E aí tem muitas questões, porque nós somos complexos, nós não somos fáceis, né? Nós somos complexidades, temos muita história, muito conteúdo, e esse conteúdo é muito mais desconhecido de nós mesmos do que conhecido. Esse personagem é uma amostra pequena do espírito que é você. Vocês já pensaram nisso? Esse personagem que está aqui, consciente, sentado, assistindo aula, é um pedacinho, gente, pequeno do espírito que é você. E todas as experiências que você já viveu. Tem muita coisa que você não quis lidar, que está lá, no inconsciente. Que você não mexe. Algumas coisas você já consegue trazer, já estão mexendo com você aí, já estão futucando, mas a maioria das coisas estão no inconsciente. E quando eu falo coisas, eu não estou falando de coisas boas, ruins, eu estou falando de conteúdos mesmo, emocionais, psíquicos, vivências, experiências vividas. Então, olha o que a gente está falando aqui hoje nessa sala de aula, de energia sexual, uma energia que nos move na vida. Então, fluir a partir do impulso criador que é você é de suma importância para que você lembre quem você é. Você não é só esse personagem. Esse personagem, ele vai morrer. Ele é só uma manifestação de você ali, num tempo e espaço entre nascimento e morte. É uma amostra fantástica, né? Mas é só uma amostra. E a gente precisa dar realmente um uso, uma utilidade importante nesse personagem, para o espírito que nós somos. E é preciso começar a fazer isso na prática. Teve um rapaz lá atrás, há 2000 anos, que disse para a gente isso, né?
que trouxe essa realidade disso e a gente ainda não entendeu a mensagem dele. Mas vamos lá. O ser humano tem, ao longo da sua evolução, muito interessante essa imagem, né? Eu adorei. As cores são de propósito. Porque devo dizer que as cores da aura e do que se pôde detectar de energia, dos chakras, elas têm frequência. Cor tem frequência. Isso não é apenas uma coisa alegórica, não, tá, gente? Cor tem frequência. Isso denota intensidade e distância que pode ser percorrida. Nós medimos a distância dos planetas a partir da emanação da luz vermelha, que tem longas distâncias, que é a cor do chakra. Do chakra? Nossa amiga falou do chakra. A emanação da energia sexual tem uma coloração que é descrita nos experimentos em que se pôde medir, de cor avermelhada, um vermelho terra, mas também um vermelho vivo. Intensidade, né, e alcance. Então, entenda como essa energia é importante. Por isso que eu coloquei essas imagens ali. Mas vejam que tem várias situações ali, né? Tem manifestação artística, tem o cocriação. A partir dessa energia, nós criamos de nós mesmos, fisicamente, outros corpos, como portais para receber outros espíritos, dentro do processo reencarnatório. Nós estamos exercitando o amor. Já tinham pensado nisso? Lembra da música de Rita Lee? Que ela faz uma comparação bem interessante entre sexo e amor? Nós estamos exercitando o amor. Porque o amor é o afeto sem condições, sem fronteiras. A gente ainda não conhece este amor em sua totalidade. A excelência, lembrei até da nossa última Semana Espírita. A excelência do amor. Nosso amor ainda tem condições, né? A gente ainda tem condições para amar. Nós ainda nos relacionamos com as coisas que dizemos amar como posse. Quer ver? Vamos falar das pessoas que você mais gosta. Meu filho, minha esposa, meu marido. Não é? É interessante isso. Porque a gente usa essa forma de se relacionar, falar de amor com posse. Que é a sombra do amor, é o poder, né? De ter o poder sobre o outro. De ter condições para amar. Olha, eu te amo, mas se estiver tudo certinho, se você estiver cumprindo ali as coisas, né? Se você for um assassino, aí eu já não te amo. Né? Então, enquanto houverem condições para o amor, não é amor. É exercício do amor. Exercício do amor. Então, o ser humano tem, ao longo da sua evolução, aprendido a manipular esta energia. Nós estamos aprendendo, gente, a manipular essa energia, a utilizar a energia da vida na própria existência. E tem trazido grande aprendizado. Eu diria que é o foco da nossa caminhada. Assim. A gente funciona muito em torno disso, por mais que a gente diga, não, isso não é importante para mim. Mas se você olhar através desse espectro que se estende além da relação sexual, está no âmago da vida, não é? Seu uso não está restrito ao corpo, já que a energia provinda do espírito e se destina ao seu aperfeiçoamento intelectual e espiritual. E aí, como eu disse lá no início, a gente está saindo de uma atuação dentro dos movimentos instintivos, de satisfação do corpo biológico, de satisfação dos instintos, porque, é claro, já estamos no reino hominal, já temos um neocórtex, que é exclusivo nosso, que nos diferencia do restante dos animais, não é? Estamos ampliando consciência a tal ponto de olhar para o espaço profundo e entender a grandiosidade da própria vida. Então, é preciso também que estejamos utilizando essa energia dentro desse processo, porque essa própria busca por mais, por algo maior,
é a manifestação dessa energia, que está sempre buscando, criando, ampliando. O quanto nós estamos utilizando essa energia realmente para esses processos de ampliação de quem eu sou. Que importância eu estou dando a isso? Né? E aí vem a grande pergunta lá do Livro dos Espíritos. Né? Vocês já tiveram a curiosidade de ler o Livro dos Espíritos, gente? Eu me lembro que quando eu perguntei aqui na aula sobre Deus, eu perguntei quem é que é espírita ou já estudou espiritismo. Tinha muito pouca gente. Muito pouca gente. E isso me surpreendeu, porque isso é um movimento atual da ULE, assim, que veio se construindo e se atualizando. A gente antes recebia muita gente que já era espírita, ou que vinha de outra casa espírita. E nós estamos num movimento em que as pessoas estão buscando mais uma relação com o espiritual. Isso não é à toa. Isso não é à toa. Não estamos conseguindo mais entender e suportar a vida apenas a partir do paradigma material. Não é possível. Nem as ciências estão conseguindo mais manter esse paradigma. Nós somos campos conscienciais. Não dá mais para entender a vida a partir apenas do personagem que eu sou. As coisas perdem significado. As coisas não têm explicação, não é? A vida se torna injusta, a vida se torna insuportável, a vida se torna banal, a não ser que eu lance esse olhar e amplie a minha visão sobre quem eu sou e qual o meu papel dentro dessa existência. E não se preocupe, se essa ficha ainda não caiu para você, ela vai cair. Uma hora ela vai cair. E você vai sentir isso. Então, não é algo que dá para você impor ao outro. Você não vai conseguir impor ao outro. Isso é algo que vai tocar você internamente, no silêncio da noite. Lá, você com seus pensamentos, com as suas questões, onde você não consegue fugir disso. Você vai se fazer esses questionamentos. Diga, amiga. A amiga pediu um microfone aqui, ó, amor. Aqui, ó. E aí vai ser sempre uma escolha sua, se você vai fazer, depois nosso amigo ali, se você vai fazer esse movimento ou não. Tanto que a Organização Mundial de Saúde, ela hoje considera a gente como um ser biopsicossocial e espiritual. Exatamente, exatamente. Os tratamentos estão envolvendo questões do espiritual. Sim, porque nós estamos saindo como sociedade ocidental, principalmente ocidental, porque a oriental é diferente, tá, gente? Dentro dos seus conceitos, e que envolvem a cultura do povo, religião, tal. Nós temos um paradigma materialista, em que tudo se explica a partir da matéria. O espírito é coisa do místico, é coisa da sua cabeça. Isso está, assim, num campo efervescente mesmo de questões, e nós temos hoje grandes físicos, prêmio Nobel, pessoas que estão estudando consciência, é o campo da consciência, tá? Junto com a física, porque trouxe alguns elementos interessantes na física quântica, na mecânica quântica, estão trazendo e aproximando, nós estamos voltando a ter uma interseção. Nós já tivemos essa interseção. A separação entre ciência e espiritualidade, ela acontece a partir do iluminismo, em que realmente existe uma bifurcação nesse sentido, certo? Mas nós estamos voltando a este relacionamento, esta conversa entre ciência e espiritualidade de forma muito contundente. Se você fizer qualquer busca hoje no YouTube, bote assim, ciência e espiritualidade. Nossa Senhora, você vai ter muita ocupação. Diga, meu amigo aqui. Boa noite. Boa noite, querido. Eu tenho uma certa dificuldade em adjetivar a energia. Sim. Nesse sentido, né, tá, espiritual. E, em se tratando de uma força realizadora, ela tem uma implicação de aceitação de outro, né? Ou, caso contrário, há um curto-circuito que
complicar bastante, né? Tá. Mas a gente tem conhecimento de sociedades e que não conseguem conceber que exista estupro. Sim. Nós vivemos isso Sim, sim. numa dessas ecos que aconteceu aqui no Brasil, Sim. quando aconteceu um fato com um índio que teria estuprado Sim. uma moça, né? E vários índios de outras tribos foram entrevistados, eles não viam aquilo como estupro. Sim. Então, como é que a gente aborda essa questão? A despeito das questões culturais, e a gente vai falar dos povos indígenas, e a gente também tem os povos que são tribais, que ainda não têm uma conformação civilizatória como a que nós consideramos que é o civilizado, porque a gente ainda comete esses equívocos também, tá? A gente ainda tem essa ideia de que... Eu me lembrei de Leon Denis dizendo que o espiritismo só deveria ser falado em francês, porque era a língua mater do que era superior. Isso é Leon Denis, tá, gente? Então, a gente precisa, num primeiro momento, entender que todo o movimento, em qualquer sociedade, em qualquer cultura, deste entendimento de como funciona a relação sexual, ele sempre vai estar falando de um entendimento, primeiro, interno, de até onde o espírito consegue entender e elaborar isso. E ele só vai crescer nisso a partir das vivências. Ou seja, olha que interessante. É um indígena, em que, na sua cultura original, talvez isso não tenha um caráter de crime. Mas ele está tendo a oportunidade de vivenciar isto, o ato, ele sendo o promotor desse ato, e ele está tendo a oportunidade de aprender isso com punição, a partir de leis. Então, nós, como cultura, também estabelecemos, o ser humano também estabelece leis em que, médio, curto, longo prazo, estará nos trazendo, como sociedade, a partir de cada um de nós entendendo qual é a melhor forma de olhar para si mesmo e de olhar para o outro, a gente vai construindo isso. E é interessante porque é sempre um movimento pendular. É de dentro para fora, de fora para dentro. Porque a gente critica a sociedade, a gente critica os ambientes onde a gente está. Mas o quanto de mim eu estou colocando de mudança nisso que eu acho que não é o correto. E aí eu estou trazendo uma discussão, amigo, como é seu nome? Paulo. Porque se nós entrarmos muito na especificidade, a gente vai acabar estabelecendo muros na nossa relação com o outro. Porque a gente vai dizer assim, não, esse cara é um monstro, ele tem que ser... não estou dizendo que é o seu pensamento, mas a gente vai acabar fazendo uma coisa que a gente já faz muito bem na sociedade, que é estabelecer muros entre nós e os outros. E quando a gente faz aqui essa convocação de olhar para isso e se colocar como espírito, vendo esse movimento da humanidade, no sentido de aquisição de habilidade, de aquisição, de vivenciar o amor fora, né, desses desajustes, não adianta a gente ter esse pensamento assim, a sociedade que eu quero, ela é perfeita. Ela não vai ser perfeita. Somos nós que nos movemos na sociedade, transformando essa sociedade. E isso é um processo contínuo. É contínuo, ele vai continuar acontecendo. Porque, vamos lá, vamos fazer um exercício interessante aqui agora. Nós estamos aqui hoje nos considerando pessoas civilizadas, sim ou não? Sim, com gradações. Uns mais civilizados, outros menos civilizados. E aí depende do que contexto é esse de ser civilizado ou não. E aí vão entrar atributos como respeito, capacidade de empatia, não é isso? Não entram essas questões? Entram todas essas questões. Mas nós não somos apenas esse que está aqui, somos? Se nós nos entendemos como espíritos em continuidade, existe, então, ninguém aqui é novinho. Nós temos aqui uma série de vidas já experienciadas. Ok, tudo bem até aí? Onde eu vivi em outras vidas? A gente viveu em outras sociedades, com outros costumes. Vamos voltando atrás aí nas sociedades e nos costumes?
Será que eu não participei também de estupros, violência, guerra, assassinatos? Sim ou não? Em que sociedade eu estava quando eu estive nas outras vidas? Muita coisa é melhor hoje, não é? Não é perfeita, mas muita coisa é melhor hoje. Então, significa que nós também, em algum momento, e em comparação a talvez um outro que estivesse mais adiante, estivemos nesse lugar. E a gente precisa se lembrar disso. Para a gente não se transformar naquele juiz que está sempre pronto para apontar o outro, para falar do outro, mas não entende que também você já esteve nesse lugar, que também você passou por um processo de aprendizado, e que muitas vezes, se não tivesse alguém que olhasse para você com um olhar diferente, não o de juiz, e dissesse, vamos aprender outra forma de fazer isso? Eu não teria aprendido. Diga, amiga. Aqui, gente, ó. Como é que o espiritismo vê os psicopatas? Eles veem como pessoas que têm uma doença ou que é alguma coisa de espírito? Vamos lá. Vou responder logo com uma coisa de cara. Sempre é o espírito. Tá? Sempre é o espírito. Quem impregna este corpo, e qualquer impregnação, marca de nascença, doença crônica que vem a partir do perispírito e está tão impregnado no perispírito que é capaz de afetar um órgão físico, é um conjunto de experiências do espírito. Eu não estou dizendo a você que o espírito é doente, mas eu estou dizendo a você que o espírito, caminhando por impregnações, e aí vamos fazer uma suposição, por várias experiências em que esteve sempre trilhando uma falta de empatia com o outro, se ele reforçou muito essa experiência de falta de empatia, ele vai acabar tornando isso um núcleo tão potente, que ele impregna o perispírito. E se ele impregna o perispírito, que é semimatéria, e para o perispírito, a mente é igual ao cérebro é para o corpo, ele vai trazer elementos de mudanças químicas e mudanças de sinapses para o cérebro ali conformado. Deu para entender? É sempre o espírito. É sempre o espírito. Então, vejo da importância da gente sempre se manter aberto para estar flexível, mudando as nossas crenças, mudando crenças limitantes, expandindo nossa consciência, porque os nossos adoecimentos, sobretudo aqueles do corpo físico, que já se apresentam no corpo físico, eles são impregnações de como nós sentimos intensamente determinada experiência. A gente constrói as nossas doenças, os nossos adoecimentos. Essa é a má notícia. A boa notícia é que, assim como eu tenho potencial para construir as doenças, eu também tenho potencial para me curar das doenças. É porque a gente não usa esse potencial. A gente, olha, foi interessante você tocar nesse assunto. Que energia é essa que cria as doenças? É você, impulso criador. Que não tem valor, bem ou mal. Lembra, amiga? Não tem valor, bem ou mal. Você é impulso criador. Se você, a partir da sua mente, é um criador de realidades, comece a se questionar quais são as realidades que você está criando para você. E a não ser que você faça um movimento realmente de se conhecer, de se descobrir, mudar esses padrões, você não vai conseguir sair desse processo de impregnação, de adoecimento. Isso é de uma responsabilidade muito grande. Eu sei que tem horas que até dizem assim, não quero isso. A doutrina espírita ela é desafiadora porque ela coloca você no centro do seu universo. É você o criador das suas realidades. Não dá para culpar o vizinho, a sociedade, a minha cultura, entende? É você, esse gerador. Diga, amigo, para a gente voltar para lá. Só para voltar um pouquinho, você falou em Ocidente e Oriente. Isso. Só para não fugir. Tá. Fale só um pouquinho mais alto, que eu acho que seus colegas não estão lhe ouvindo. Boa noite, melhorou? Obrigado.
É só essa diferença, voltando um pouquinho para Oriente, você falou Ocidente, Oriente, me chamou a atenção, só isso. É porque no Ocidente nós temos uma matriz de construção do religioso, que é judaico-cristã. E as bases da cultura, dos dogmas judaico-cristãos, eles estão muito balizados em polarizações, bem, mal, pecado, ou você é amaldiçoado, ou você é santificado, um afastamento dessa relação com o que se pode considerar divino, sagrado. São outras bases do pensamento religioso, da sua relação com o divino, com o sagrado. Em contrapartida, no Oriente, a gente tem uma série de outras religiões que trazem um outro contexto de relação com esse sagrado, em que não existe tanta polarização nesse sentido de isso é pecado, isso não é. Né? Como o budismo, hinduísmo. O budismo é até ateísta, porque eu não sei se vocês sabem disso, mas Buda nunca disse que ele era Deus de ninguém. Ele disse, eu estou no meu caminho, é o caminho. Ele nunca se proclamou Deus. É ateísta, certo? Não tem um Deus. O taoísmo também não. O Tao fala de uma força. Olha que interessante. O hinduísmo ele é tão interessante, apesar de trazer mais de 300 mil deuses com os quais você pode, semideuses, que você pode se identificar. Ele, por si só, por essa variedade e diversidade, ele está dizendo, não existe um Deus, é você projetando um Deus. Porque quando você se identifica com Ganesha, com Durga, com Parvati, você está projetando a imago Dei, a sua imagem, de como você enxerga esse Deus, quais são os atributos. Né? Então, é muito interessante isso. Se você for olhar as religiões, a base da filosofia religiosa no Oriente, ela tem outro contexto. Porque até karma, que a gente pegou emprestado do budismo e tal, a gente interpreta de uma forma diferente. Porque karma, para o budismo e o hinduísmo, é ação. Ação. Não é, eu fiz, vou ter que pagar, entende? Esse contexto nosso de, eu vou ter que pagar. Eu fiz, eu vou ter que, entende? Eu vou ter que resgatar, não é assim que a gente fala? Eu vou ter que resgatar o que eu fiz. Qual o sentido de trazer você para uma nova existência, com outros parâmetros, se eu ainda vou continuar mantendo você aprisionado em coisas do passado? Não tem lógica isso. Isso só nos paralisa. Isso não nos coloca em ação. Veja que a gente pegou um significado e atribuiu ao karma, na base da palavra, que é do sânscrito, que fala de ação. Ação. A gente tem um paradigma de causalidade, e é muito por conta do nosso paradigma de materialismo. Assim se faz, assim se paga, né? Olho por olho, dente por dente, né? E isso coloca a gente numa posição, como seres, como espíritos, em que eu não posso atuar na minha vida, eu sou uma vítima, não é isso? Eu estou sempre pagando, eu estou aprisionado nisso. Eu estou muito mais próximo do diabo do que de Deus. Porque se eu não posso atuar na minha vida, numa nova perspectiva, como um criador, eu estou sempre sendo castigado, sempre pagando por algo, criatura. Você sempre vai estar aprisionado nessa roda aí. Você não sai disso. Então, entende como é diferente você pensar em outros paradigmas? É bem interessante estudar isso depois. Né? Isso. Vamos lá, vamos ouvir nossa amiga. Eu acho que está sem som. Eu estou vindo bem para o canto, eu acho que Digo está me batendo. Cadê Silvana na câmera? Eu estou vindo para o canto, vamos lá. Bem, partindo do que você falou, que a civilização oriental ela não tem tanto essa dualidade que a gente tem de certo e errado, sagrado ou diabólico. Mas quando você diz que nós não faz sentido
esse aprisionamento, essa coisa da gente ter que pagar. Sim. E aí você faz uma comparação de ter que pagar com prisão. Sim. Mas como é que funciona a evolução espiritual diante disso, dessa dicotomia? Não é interessante isso? E a gente trazer um outro pensamento sobre isso? Olha, se nós somos seres, potencialmente seres criadores, nós somos potencialmente aqueles que manifestam o novo. Não é isso? É isso. Porque o que você vai entender é que nós não repetimos, gente. A gente pode até passar pelas mesmas questões e manifestar ali as mesmas inabilidades, mas você nunca passa o mesmo. Olha, Heráclito tinha um ditado que ele dizia assim, Heráclito era o filósofo do devir. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele. Mas ele disse que o ser humano, o homem, o espírito humano, ele é aquele que está sempre produzindo o que vem, o que vem. Né? Somos seres do devir. E ele compara o ser humano, o espírito humano, ao fogo, que enquanto existe, se transforma. Enquanto existe, se transforma. Veja que o fogo, ele não pode ser estagnado. Enquanto ele existe, ele queima, ele se transforma. E aí ele traz uma frase muito interessante. Ele diz assim, nenhum homem, o mesmo homem, nunca pode entrar no mesmo rio. É bem interessante isso, porque se você for pensar nisso, o rio está sempre fluindo, né? E nós, como seres humanos, nunca somos os mesmos. Como é seu nome? Iane, que entrou hoje para a sala, para assistir a aula, ficou aqui. Quem vai sair é outra Iane. Porque você, como consciência, você já não está no mesmo lugar. Entende? Então, essa consciência sempre está se alargando, se ampliando. É claro que a gente ainda vai promover movimentos de estar nesses mesmos lugares, e aí por isso a importância de pensar no que é que eu estou me estagnando, que crenças são essas que eu continuo mantendo, que às vezes nem são minhas, mas eu trago comigo porque é da cultura, é minha família, alguém me disse isso e eu ando cumprindo como se fosse uma lei. Não é? Então, é aprendizado. O que você faz para esse crescimento, para a aquisição de novas habilidades, só é possível no movimento da vida. É preciso atritar com as situações, com as pessoas, para que você movimente esse ente, essa potência que é você, que a partir das suas emoções, que a partir do seu psiquismo está gerando outras realidades para você. Então, veja o quanto é negativo você tentar estacionar um ser que é puro movimento em prisões de você fez, você vai pagar. O quanto isso é deletério, o quanto isso é negativo, o quanto isso nos diminui como pessoas e como seres humanos. Porque se eu estiver paralisado nas culpas, nessas ideias de pecado e de medo, eu simplesmente não vou utilizar o que há de mais poderoso em mim, que é a energia, essa energia criadora, essa energia sexual, essa energia que sempre traz o novo. Olha, veja os grandes saltos da humanidade. Quem foram aqueles que deram os grandes saltos da humanidade? Aqueles que transcenderam o pensamento comum, não é? Tudo vinha acontecendo deste jeito. Surge alguém e diz, opa, espera aí, vamos pensar de outro jeito com relação a isso aqui? E se lançou no abismo e disse, vamos lá testar. Testou, aí a humanidade toda vem nesse cidadão iluminado e dá um outro salto. Nós estamos de saltos em saltos, a partir do nosso próprio processo de movimento de fluir na vida. É assim que se processa o nosso processo. A gente pensa em evolução como um game. Não é assim? Tem lá o pontinho de chegada, e eu vou correndo, né, igual Mário. Aí chego, faço um ponto aqui, um ponto aqui. Se eu cair, aí eu vou lá, vou ter que recomeçar. Não é assim, não. Você não recomeça, não. Você recomeça em processos psíquicos. Mas você não recomeça do estágio onde você está, em aquisição de consciência. Você, como consciência, está o tempo todo se expandindo. Não tem como fugir disso.
O que você viu não pode ser desvisto. O que você elaborou não pode ser deixado de sentir. Entende? Então, você é essa potência. Isso não vem do externo, é você que está elaborando. O externo é só o cenário para a energia, a potência que é você caminhando pela vida. E se colocar neste lugar, se entender neste lugar, quando a gente tem uma base religiosa que diz, você vai ter que pagar, você é pecador, você tem que sofrer, porque até o sofrimento a gente acha que é algo que é necessário para o crescimento, não é? Quando, na verdade, é só uma escolha que você faz até que você perceba que você não precisa sofrer para dar um passo adiante, para ampliar a própria consciência. Quer falar, amigo? É. Amada Mestre, captei a vossa mensagem. O ser humano é uma transmutação, um movimento, uma ação cheio de conhecimento, habilidade, ação. Olha, somos aqui desde 1500. Éramos verdadeiros índios, acreditando em Tupã. Vêm os portugueses e diz: vocês são pagãos. Deus é um ser, é uma doutrina, é um amor. Você tem que vestir porque suas vergonhas. E aí nós índios ficamos gripados porque o material do algodão fica ruim. Nós começamos a ficar reclusos e dizer amém ao português. Estamos até hoje nessa mudança, nesse movimento, nesse conhecimento. Queremos paz, queremos guerra, queremos amor, queremos movimento. E como diz o Zé aqui, os embalos de sábado à noite, olha na aí, maior energia, se transformando em terça à noite. Que maravilha! Aplausos, por favor. Mas você trouxe, com a beleza das suas palavras, uma coisa muito interessante. Olha, veja, e conversou um pouco com o que você disse. O quanto nós aprendemos, não é linear o nosso crescimento, entende? Nós estamos sempre, talvez, numa espiral, retornando a esses pontos e aprendendo com esses pontos e alcançando novos, né? É uma espiral, é esse movimento. Porque quando a gente hoje se relaciona com culturas que a gente considera inferiores, primitivas, existem muitas coisas que nós precisamos resgatar, talvez olhar de uma forma especial, né? Porque olha que interessante, você falou uma coisa interessante, não é só a roupa. Existe na Amazônia uma cultura em que se detectou uma anomalia linguística. Os grandes linguistas dizem que toda linguagem, toda língua, tem um aspecto que se chama, eu não sei se vocês já ouviram falar, recursividade, que é uma característica da língua, eu vou explicar da forma mais fácil possível, que toda língua se constrói, e toda frase na comunicação com o outro se constrói baseado em coisas anteriores, é uma comparação. A gente constrói diálogo com as pessoas, comparando com coisas anteriores e trazendo isso. Entenderam? Deu para entender? É mais complexo que isso, mas eu expliquei de uma forma fácil. Existe uma tribo indígena em que um linguista detectou que na linguagem, na base da linguagem desta tribo, que é quase inóspita, quase ninguém consegue visitar, não existe recursividade. E essas pessoas são felizes, completamente felizes, e numa relação completamente natural com tudo que está ali, com o que eles nem entendem o que é Deus, o que é sagrado. Para eles não existe referência de Deus. Eles vivem nas pequenas coisas, no dia a dia, a natureza, com uma completa felicidade e adequação dentro do cristão. Não existe culpa, não existe, eu devia ter feito. Entende a recursividade? A própria língua, ela fala do aqui e agora. O tempo todo. Eles estão presentes, inclusive na manifestação da língua, no aqui, agora. Completamente presentes no que eles estão vivendo. Isso é uma anomalia para a gente, né? Pensando bem. Diga, amigo.
Oi. Não sei se eu vou viajar muito, né? Viaja, amiga, eu gosto. Pode viajar. Quando Eu só tenho que ficar de olho ali, porque a gente se empolga, mas a gente está dentro do tempo ainda. Eu tenho que entregar 21h30? 21h20? Dá para entregar. Vem, amiga. Quando você falou em o sexo e a energia, sim, eu me lembrei, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu li um livro, A Insustentável Leveza do Ser, de Mila Kundera. Isso. Acho que ele falava que o amor não se manifesta pelo desejo de fazer amor. Isso se atribui a uma série inumerável de mulheres, mas sim pelo desejo do sono compartilhado. Isso sim, acho que é amor, alguma coisa assim. Acho que era mais ou menos isso. E quando você falou, eu me lembrei muito disso, dessa complexidade dele. Acho que Thomas, Teresa, não era? Os personagens. Uma complexidade insustentável. Insustentável. E dessa simplicidade do que você fala agora com relação a esses indígenas. Porque, tipo, é como se eles vivessem a pureza pela pureza, ou aquilo da forma que é. Enquanto que nesse livro eu percebia a complexidade que era a cabeça dele com relação a ele adormecer com uma mulher após ele ter uma relação, um ato. Tá. É isso mesmo? Interessante, legal que você trouxe. Legal que você trouxe. Nós somos complexos, gente, e nós estamos em aquisição de complexidade. A grande pergunta é: o que nós estamos fazendo nas nossas vidas com esta complexidade que nós somos? Essa é a grande pergunta, né? Mas vamos voltar para ali, que aí vão surgindo outras coisas para a gente conversar. Os espíritos têm sexo? Isso é a pergunta, a questão 200 do Livro dos Espíritos. Eu me lembro que eu comecei perguntando se vocês já tinham lido o Livro dos Espíritos. Vamos fazer o seguinte, um acordo, a gente aqui. Na livraria tem. Alguém tem aí em casa. Não precisa ler todo. Vou dar uma dica de ouro agora. Leia apenas a introdução. Na introdução estão ali coisas importantíssimas do pensamento de Allan Kardec, do que ele utilizou para formular a doutrina espírita. E se você ler ali a introdução, inclusive falando dos fundamentos da doutrina espírita, vocês já vão abrir assim, a mente de vocês para um monte de coisa legal. Aí depois, quando estiver mais tranquilos, vão lendo o resto. É muito interessante, porque a primeira leitura que eu fiz sobre o Livro dos Espíritos foi com 12, 13 anos de idade. Foi a primeira vez que eu tive acesso ao livro. E eu já tinha muitos questionamentos que não se encaixavam nos sistemas religiosos que eu tive a oportunidade de conhecer. Como os meus pais não impuseram aos filhos essa questão da religião, então nós tivemos muita liberdade para buscar conhecimento sobre isso. Então, quando eu li, naquela idade, eu estou relendo, porque muda, a pessoa muda, né, amiga? A gente não fica o mesmo. Muita coisa fez sentido para mim. Muita coisa que eu considerava e dizia assim, mas isso não faz sentido. Isso não tem sentido. Quando eu li, eu disse, opa, aqui é mais parecido. Então, eu me reencontrei com uma série de questões que já vinham assim, se movimentando em mim. Então, façam isso, lê pelo menos a introdução, depois vai querer ler o resto. Não como entendeis. Olha que interessante. Os espíritos têm sexo, olha que resposta, para deixar você pior do que você entrou, né? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização física. E aí ele está falando dessa questão do corpo físico, biológico, certo? Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, o que nós estamos falando aqui é do exercício do amor. É de usar a afetividade para este exercício do amor. Vivenciar o masculino ou o feminino são apenas experiências de equilíbrio, de harmonia dentro dessas vivências. Então, ficar impregnado, estacionado em uma dimensão, no masculino ou no feminino, não é proveitoso para a gente. Não é proveitoso para a gente. Isso vai causar uma série de males. A gente vê aí quanta violência se gera a partir dessas impregnações. Certo? E quando eu falo isso é porque, apesar de me identificar dentro do feminino, eu sou uma pessoa que tem um masculino muito atuante. Eu tenho uma energia masculina muito atuante na minha vida.
E eu procuro manter isso muito saudável, muito equilibrada, até para que eu me relacione melhor com a contraparte externa, né? A gente precisa fazer isso. Então, isso é importante também. Se você polariza, você se afasta, você cria muros, tá? Isso traz distúrbios emocionais, psíquicos. Isso é importante. Quer um microfone, amiga? Até não. Principalmente. Eu falo dentro da relação homem e mulher, que às vezes a gente fala assim, o homem parece que está no lugar da mulher, a mulher no lugar do homem, dentro da própria casa. Isso. Né? Que tem que equilibrar isso. Pois é. Não só do masculino e do feminino, mas outro equívoco que a gente comete. Às vezes, o materno, a dimensão materna, não está na mulher, na mãe. A gente tem uma mania de fixar isso, né? Tem lares em que o materno, a energia do materno, a dimensão maternal, porque não quer dizer que aquele homem é feminino, mas da atuação dele de acolhimento, de nutridor, ele representa esse materno. E a mãe, que dá limite, que diz, você não vai fazer, aí ela exerce o paterno. Então, a gente tem uma tendência a querer deixar isso muito fixado, e não é fixado. Você, como espírito, vivencia as duas energias. Você vivencia o materno, o paterno e o filial. E, às vezes, coloca assim, é como se o homem não tivesse. Você não está exercendo o seu papel, não existe papel. Não é? São todos papéis que a gente deve saber transitar e exercitar para que a gente acolha o outro dentro desse nosso mundinho murado. Entende? Murado. Porque quando eu crio essas barreiras para mim, internamente, quando eu sou um juiz severo comigo, quando eu sou essa pessoa que quer estar polarizada nas minhas questões, o que você vai colocar para fora é a mesma coisa. Se você não consegue ser amoroso, se você não consegue ter compaixão com você mesmo, como você vai expandir isso para o outro? Esse milagre não se faz. Então, o primeiro movimento é para aquele estranho que está mais próximo. Lembra de Jesus? Amai ao próximo, mais próximo. Quem é o próximo mais próximo de você, se não é você mesmo? Que está bem desconhecido. Está lá nas camadas do inconsciente, né? Então, gente, o espírito, enquanto essência divina, ele não tem sexo e renasce em um corpo, masculino ou feminino, a fim de aperfeiçoar-se no uso da sua sexualidade de forma equilibrada. Então, tudo isso, olha como a gente é complexo, né? Aí tem um corpo que mostra uma biologia, mas tem eu, como eu me identifico, com quem eu escolho me relacionar, né? Como isso é diverso e como a gente vê os espíritos hoje muito mais livres para manifestar isso, né? Mas que seja sempre uma manifestação proveitosa, que traga aquisição de valores, de afetividade dentro das relações, em que você, mais uma vez, traga ali um reconhecimento que o outro também é importante, que o outro merece respeito, de dignidade na relação com o outro, que o outro não seja tratado apenas como um objeto da satisfação dos seus instintos, que o outro seja visto por você e que seja considerado como alguém também que sente, que está num processo de aprendizado, né? O quanto isso é importante. E se você não faz isso com você mesmo, você não vai conseguir compartilhar isso com os outros. Vamos lá, que a gente já vai fechando, hein? Vem outro poema aí. Segue lá. Vamos lá. Então, Pepeu Gomes está correto. Olha aí. Sou masculino e feminino. É isso, beleza. Muito legal. Pepeu Gomes, lembra isso. dele? Eu lembro, sim. Onde anda ele? Aonde anda? Deve estar vivendo o feminino loucamente junto com o masculino, né? E que é positivo, Aí tinha umas aulas aqui que a gente fazia e participava, e quando a gente dizia assim, olha, o espírito não tem sexo. Aí os meninos sempre brincavam, não. Eu vim no masculino, eu quero ficar no masculino. E a gente brinca com isso, né? Mas é mais profundo que isso, tá, gente? É mais profundo que isso. É realmente se entender como um ente, como um espírito que vive as duas energias, precisa viver as duas energias, porque elas, em equilíbrio, elas conseguem construir muita coisa. A energia do masculino e do feminino, porque tem
atributos muito interessantes e importantes, quando trabalham em equilíbrio, conseguem construir muita coisa. Então, a gente precisa começar a prestar atenção nisso. Primeiro, a gente mesmo, nesse composto, nesse ser dual, né, que transita entre essas energias, e fazendo isso, eu vou me relacionar muito melhor com a contraparte externa. Sim. Sim. Divaldo. Sim. Sim. Veja, olha, você trouxe uma coisa interessante. Veja o quanto daquela energia sexual, dentro da proposta, do papel daqueles personagens, a serviço dos espíritos, atuou de forma muito interessante, não no sentido, talvez, de formar uma família tradicional, mas de empregar toda essa energia sexual para uma tarefa, para uma missão. Olha o quanto Divaldo acolheu de crianças órfãs, da obra que ele conseguiu construir, né? O próprio Chico também, do quanto conseguiu construir. E tem uma curiosidade, perguntaram a Chico que habilidades ele gostaria, porque é um médium incrível, né? Talvez o maior médium da humanidade da época dele. O que ele gostaria de construir como habilidades? Ele, da próxima, eu quero ter uma família. Para exercitar o quê, gente? Energia sexual, em outros caminhos. Em outros caminhos, que não foram escolhidos para essa encarnação em que ele viveu, né? Ele se dedicou a outras questões. É bem interessante isso. Sexo e evolução. Sexo é, portanto, uma modalidade de energia criadora. O que nós estamos criando, povo lindo, a partir da nossa energia sexual. Começa a pensar aí nessas construções. E não é com sentimento de culpa, não. Começa a entender, ok, como é que eu estou usando uma energia tão poderosa, que pode me auxiliar, que pode trazer ganhos, que pode trazer outros entendimentos e maiores sobre a afetividade, né? Que também possibilita o homem desenvolver-se espiritualmente, quando utilizada adequadamente. Ou seja, promotora de equilíbrio, promotora de respeito, promotora de entendimento, né? Sua proibição gerou os abusos num ciclo vicioso e inconsequente, obrigando a sociedade a promover a educação necessária para que o próprio homem conheça sua natureza essencial. Então, a gente está em ciclos, chegando a extremos, voltando novamente a entender, ok, a gente exagerou, vamos lá, vamos tentar novamente. Nós estamos sempre, como eu disse, nesses movimentos pendulares de entendimento, de novos pontos de vista a partir da nossa trajetória na vida. Então, vamos entender esse fluxo, vamos olhar para esse fluxo, um olhar não só daquele que está dentro ali, dissolvido no coletivo, mas você como potência, como espírito, porque aí você vai deixar apenas de reagir a esse coletivo dissolvido nele, você vai ser ação. Lembra de karma? Ação. Ação na sua própria vida. Construtor, né, de novos paradigmas. A trajetória percorrida pela sexualidade nessa estrada evolutiva parte do instinto, lembra que a gente falou aqui? Passa pela emoção e desemboca na razão. No primeiro momento, limita-se à função fisiológica, reprodução humana. Na fase seguinte, ela é explorada pelo sensorial. Prazer. E, gente, é importante sentir prazer. Porque, inclusive, o prazer ele pode ser sentido do mesmo jeito, no mesmo gozo. Quando você utiliza isso, ao fazer o bem a uma pessoa, a gente não sente isso? A gente se sente vivo. É gostoso demais, não é? A gente fala do regozijo, né? De se sentir regozijado diante de determinada ação, do que você está ali emitindo. Então, é utilizar isso. A gente não teve contato com o prazer pura e simplesmente por um capricho, não. É para a gente entender que nós podemos ser esses promotores de prazer a partir da nossa ação na própria vida e de um desenvolvimento cada vez maior do que eu posso criar, né, a partir de quem eu sou. Prazer, o seu término
está na sublimação que a racionalidade proporciona ao ser aperfeiçoado. Não se trata de uma razão crua e sem sentimento, mas uma relação harmoniosa de consciência, ou seja, você cada vez mais consciente do seu papel, da sua missão, na própria construção dentro da sua existência. Não é? Você não é mais levado, não é mais deixa a vida me levar. É você que está dirigindo o seu papel, o seu processo dentro da existência. Saber fazer o bem com felicidade, gostar de fazer o bem. Completamente consciente disso. E aqui, gente, estão as referências. Leiam, se aprofundem. Tem muita literatura aqui no Centro Espírita. Busquem, procurem. Eu vou deixar isso disponível para o pessoal da equipe, porque um dos livros que eu trouxe para dentro dessa conversa é aquele livro ali, ó, Sexualidade sob um Olhar Espírita, que tem vários aprofundamentos sobre esses pontos que a gente foi trazendo aqui, e está disponível gratuitamente no portal Espírita. Então, eu espero que tenham ficado aí emanações da energia sexual para novas elaborações e novas criações. Obrigado, boa noite, até a próxima.